Hoje é o típico dia para acordar puto, já nervoso por causa das notícias, né? Eu quero comentar hoje uma reportagem aqui publicada no portal Metrópolis, escrita pelo Guilherme Amado, e a manchete é: exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito, veja as apps. É uma longa reportagem do Guilherme Amado aqui, mostrando aqui um grupo, né, de WhatsApp chamado Empresários e Política, e do qual fazem parte aqui algumas figuras já conhecidas, né? Algumas figuras carimbadas da elite brasileira, né? Elite empresarial brasileira, como Luciano Hang, o velho da van, o Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono dos shoppings Multiplan, José Cury, dono do Barra World Shopping, Ivan Rubel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo, dono da marca Mormai de surf. Entre outras pessoas que participam desse grupo aqui, né? E o que o Guilherme Amado mostra aqui, através de prints, de conversas, é que essas pessoas, esses empresários aí, alguns deles, né, claramente apoiam um golpe de Estado caso Lula vença, de modo a evitar que, sei lá, que Bolsonaro seja retirado do poder e vire um regime comunista no Brasil. Eu quero analisar com vocês isso aqui, né, alguns aspectos dessa notícia, porque é revoltante, né? Essa elite brasileira, né, maldita, desgraçada, que simplesmente, sabe, está disposta a apoiar tortura, perseguição política, a arbitrariedade, em vez de retirar um genocida como Bolsonaro do poder. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que você está por aí, puto, possivelmente, também como eu, e também se inscreva no canal ativando o sininho para ser notificado de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar no canal aqui, ajudar no engajamento, para atrair novos inscritos também. E outra coisa também importante é conferir o meu lançamento chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. É um livro que está vendendo muito bem, com ótimas críticas dos leitores, e que fala sobre debate, sobre argumentação lógica, sobre falácias lógicas também, e como evitar certos erros que contaminam o debate. Então confira, está bem legal o livro, vá lá, o link está na descrição. Então, vamos falar sobre essa notícia bizarra, assustadora e que nos deixa nervosos, porque isso tem um grupo, né, de empresários nos quais eles cogitam a possibilidade, ou até aplaudem a possibilidade de um golpe de Estado caso o Bolsonaro perca para o Lula. E aqui há muitos aspectos, né? Eu vou ler aqui algumas mensagens que estão aqui apresentadas pelo Guilherme Amado. Um deles é do Cury. Prefiro o golpe do que a volta do PT. 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Ou, por exemplo, né, outra fala aqui, esse aqui do Rubel, do W3 Engenharia. Quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica com tropas aplaudidas pelo público. Ele se refere aqui a um desfile militar no 7 de setembro, né, que foi cancelado pelo prefeito Eduardo Paes. Então, assim, esse desfile aí que o Rubel estava esperando não vai acontecer, pelo menos não desse modo. A gente tem que ficar bastante atento, né, porque 7 de setembro é uma data simbólica para o bolsonarismo, e eles tentaram fazer movimentações grandes ano passado, e certamente esse ano a gente vai voltar com essa mesma retórica aí, essas mesmas expectativas, essa mesma tensão em torno de 7 de setembro. E eu vou estar no Brasil logo em seguida, né? Vou estar no Brasil 9 de setembro, então se houver um golpe de Estado, eu chego aí para ser pego pelo golpe. Vamos ver, vamos ver. O Aurélio Raimundo, né, da Mormai, diz o seguinte aqui, ó: o 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e o exército e ao mesmo tempo deixar claro de que lado o exército está. Estratégia top, e o palco será o Rio, a cidade ícone brasileira no exterior. Vai deixar muito claro. Como eu falei, esse desfile aí não vai acontecer, e o dono da Mormai aí querendo saber com quem está alinhado o exército. Já falei muitas vezes sobre isso, mas a gente não sabe se pode ter condições de golpe de Estado no Brasil ou não, mas preocupa, obviamente, quando você tem esse tipo de retórica golpista, né? Eu vou pôr para vocês aqui a reportagem para que vocês possam ler, porque tem muitos textos aqui, tem muitas informações sobre esse grupo bolsonarista, mas é importante ressaltar um ponto crucial, que é a fala inicial do Cury, que é o proprietário do Barra World Shopping. O que ele diz ali é o seguinte, né? Ah, não, que se houvesse um golpe de Estado, ainda assim o mundo continuaria negociando com o Brasil. E aí tem uma bela dose de razão, por mais assustador que seja isso, porque de fato, né, a gente observa em inúmeros momentos históricos o empresariado continuando operando e tendo lucros astronômicos com ditaduras, né? Aqui a gente tem que remeter, né, obviamente, a gente pode voltar aqui a um caso histórico bastante conhecido, que é do nazismo. O nazismo foi um regime autoritário, fascista, e que se configurava quase como um Estado corporativista, porque havia ali um núcleo de empresas que se beneficiaram muito, muito com o nazismo. Basta pensar, a Volkswagen. Volkswagen é uma marca de automóveis que foi criada como um símbolo da prosperidade da Alemanha nazista. Foi uma marca de automóveis criadas durante o regime nazista. E aí você tem várias empresas também que se beneficiaram tremendamente ao produzir material bélico, ao produzir aviões, ao produzir tanques, ao produzir armas de guerra. A BMW, por exemplo, produzia motor de avião. Você tem ali outras empresas, a Hugo Boss
produzia os uniformes da SS, né, o grupo de elite paramilitar nazista, e que perseguia judeus, e que perseguia a oposição política ao Hitler. Então, assim, várias empresas, a Bayer, né, a empresa farmacêutica, que inclusive participou de experimentos ou mandou suprimentos para experimentos em Auschwitz com pessoas, né, os experimentos do Josef Mengele, que é o anjo da morte de Auschwitz, fazia experimentos bizarros com as pessoas. Então, assim, várias empresas se beneficiaram tremendamente do fascismo. E aí, hoje, ainda operam, né, algumas delas à sombra desse passado terrível, outras reconhecendo o que aconteceu e fazendo meia-culpa, por mais superficial que seja, mas muitas empresas se beneficiaram tremendamente com a Alemanha nazista. A Fanta, por exemplo, né, esse é um caso mencionado pelo Michael Moore, quando a Coca-Cola quer manter as operações dela na Alemanha, eles criam uma marca, né, a Fanta, para poder continuar operando lá e vendendo os produtos com a Alemanha. Há o caso famoso da IBM também, que foi a empresa de informática que ajudou a criar um sistema para poder ajudar na contagem das pessoas presas pelo regime, judeus presos e mortos. Então, assim, várias empresas, tanto internamente, tanto nacionais da Alemanha, quanto estrangeiras, se beneficiaram tremendamente de um regime fascista. E aí também, basta pensar que o liberalismo econômico, ele não está em contradição à ditadura, ele não está em contradição aos regimes autoritários. Um outro caso que a gente pode mencionar também bem interessante é o documentário da Naomi Klein, chamado Doutrinas do Choque. Nesse documentário ela mostra, né, alguns casos de como esse liberalismo econômico ele usa, né, desse tipo de rupturas democráticas, esse tipo de rupturas políticas para poder ter vantagens econômicas. Então, são alguns casos, dentre eles a invasão americana no Iraque. Claro, ali era um regime autoritário, que era do Saddam Hussein, mas uma invasão americana que toma o país, controla o país, e ali é um empreendimento econômico, um empreendimento capitalista. Várias empresas americanas entram no Iraque e começam a prestar serviços, gerando lucros astronômicos para essas empresas e para o país, de certo modo, né? E outro caso que ela menciona também é o do Chile, o golpe de Estado do Pinochet no Chile, que é um modelo, né, um referencial neoliberal. Então, assim, você tem lá o Chicago Boys, né, um grupo de economistas da escola de Chicago que passam a assessorar o governo do Pinochet. Esses 10 economistas pautam, norteiam a política econômica do Chile durante bom tempo. E aí você tem, de fato, né, um modelo autoritário, repressivo, com tortura, com perseguição política, com mortes, ao mesmo tempo que você tem um ultracapitalismo neoliberal e que beneficiou muitas empresas também ao longo de algumas décadas. Então, assim, só ficando claro que, de fato, não há uma contradição, não há uma oposição entre capitalismo selvagem e ditadura. Muitas empresas podem lucrar muito nesse sistema, como aconteceu na Alemanha nazista ou no Chile do Pinochet. O mais lamentável, né, é você ver essa elite empresarial brasileira se prestando a isso, se prestando a defender um governo como o do Bolsonaro, e aí eles fazem isso de maneira, quase fanatizada, como é o caso do velho da van, alguém que se veste de verde e amarelo e sai defendendo o Bolsonaro torto e direito, inclusive defendendo, medicamentos lá durante a pandemia sem eficácia. A mãe dele faleceu por causa disso, né, tomando o coquetel lá, tomando, o kit Covid. Então isso mostra de fato até que ponto algumas pessoas estão dispostas a pôr o país inteiro em perigo, a pôr a população em risco, a expor oposição política à morte, perseguição, o exílio, por causa de, sabe-se lá o quê, porque não é apenas interesse econômico isso. Embora a gente possa pensar que tem algum elemento aí financeiro por trás disso, mas não é apenas isso. Também é um profundo elemento ideológico, um profundo elemento de identificação com pautas bolsonaristas. Para mim, a questão das ideias, né, a questão do discurso, a questão da retórica, ela é tão importante quanto a questão material, porque as pessoas se norteiam por suas ideias, as pessoas norteiam por seus princípios. Então eu imagino que muitos bolsonaristas aí, desses empresários bolsonaristas, eles estão bastante alinhados com as ideias do Bolsonaro, ao ponto de acharem que ter um golpe de Estado no Brasil, ter uma ditadura no Brasil, é minimamente aceitável para defender seus interesses. Então é simplesmente bizarro, é pavoroso, é assustador, é nojento, é repugnante, São os desgraçados malditos, esse é o fato. São os desgraçados malditos que estão dispostos a pôr a sua vida em risco, você que é a oposição ao Bolsonaro, para beneficiar um conjunto de ideias grotescas. Eu recomendo que vocês leiam essa reportagem do Guilherme Amado. O Randolfo Rodrigues já também fez uma representação junto ao STF pedindo aí uma investigação nesse caso, para investigar esses bolsonaristas, porque também aqui a gente fala não apenas de apoio moral, apoio intelectual a isso, mas também possivelmente de apoio financeiro, né? Então pode ser que esses empresários aí venham ajudar a campanha do Bolsonaro de algum modo, né? Como aconteceu em 2018, com alguns empresários que cederam espaço para QG do Bolsonaro, que ajudaram, a promover a mensagem bolsonarista. Então, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí, leiam a reportagem, me diga o que vocês pensam sobre essa história. É importante que investiguem, é importante que cheguem essas pessoas, saibam o que foi dito, talvez em outros grupos também, porque possivelmente não é o único grupo no qual o conteúdo circula. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!
E aí, meus queridos amigos e amigas do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho uma novidade para vocês. Agora, no dia 18 de agosto, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o Gessé Souza, o reitor aqui do ICL e também um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, vai lançar seu novo livro, A Herança do Golpe. E ele vai dar uma aula para a gente sobre o conteúdo desse livro, que é bombástico. Para você não perder esse lançamento, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo e participar gratuitamente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Até lá!